time de vendas da Miracis do Brasil. O objetivo do nosso webinar hoje é mostrar para vocês um pouco de algumas soluções para o varejo. Vou começar essa apresentação falando um pouco da Miracis, quem somos, onde atuamos, e aí a gente entra nos tópicos que foram selecionados aí pela Axiom para a gente falar, que é dispersão geográfica, escalabilidade do sistema, limitação de banda, gravação segura, como trabalhar com vídeo analítico em câmeras analógicas e câmeras IP, contagem de pessoas, né, no ponto de venda, e no final a gente abre o fórum aí para algumas perguntas e dúvidas. Então vamos lá. Eu sempre começo essa apresentação falando um pouco da história da Miracis, para todos terem um entendimento de onde a Miracis veio, quais são as principais áreas que a Miracis atende, tá? A Miracis é uma empresa finlandesa, estabelecida em Helsinki desde 97, atuando no segmento de vídeo monitoramento. Em 98, a Miracis foi nomeada como uma solução oficial para atender uma demanda da Associação dos Bancos Finlandeses. E a partir daí, a história muda em relação ao custo de armazenamento de imagens. Foi a partir dessa nomeação que a gente desenvolveu uma forma segura de gravar imagens. A gente vai mostrar alguns slides bem interessantes sobre isso. A maior capacitação hoje da Miracis é em pesquisa e desenvolvimento. Tá? A arquitetura de toda a nossa plataforma ela é aberta. Quando nós dizemos que a plataforma da Miracis é aberta, ela não é só aberta em relação à integração com câmeras, mas sim com a integração com dispositivos de controle de incêndio, alarme, algoritmos de vídeo inteligência, algoritmos para leitura de placa, controladores IPSIM, todas essas plataformas eu vou mostrar um globo bem geral para vocês. O sistema de gravação patenteado, evidentemente, e a transição analógica para IP. O sistema da Miracis nasceu numa plataforma IP, ele já atendia só câmeras IP, mas como o mercado ainda tinha uma grande demanda de câmeras analógicas, a Miracis trabalha então com a licença híbrida. Hoje eu posso atender com a mesma licença uma câmera IP ou uma câmera analógica. Nosso principal parceiro de tecnologia é a Microsoft, então todo o nosso sistema é baseado em Windows. Tá? Saiu uma nova versão, um novo release do Windows, o Miracis já está preparado para trabalhar nessa plataforma. Então agora saiu o Windows 10, o Miracis ele trabalha de forma transparente nessa ferramenta, nesse novo Windows. Protocolo ONVIF, a Miracis não só utiliza o protocolo, como ela é um membro contribuinte dentro do Conselho ONVIF para ajudar a ditar as diretrizes e as regras de como esse protocolo deve trabalhar. Tá? Algumas soluções para vocês terem uma ideia de onde a gente atua. Então, as principais fronteiras hoje são monitoradas pela nossa solução. A gente tem a fronteiras na Finlândia, fronteiras nos Estados Unidos, sendo monitoradas com a nossa solução. Os principais bancos centrais da Escandinávia e da Europa têm a nossa solução. A Casa da Moeda Italiana é monitorada pela nossa solução. A cidade de Bangkok é um dos cases mais expressivos em número de câmeras. São 35 mil câmeras conectadas em nossa plataforma, fazendo todo o site surveillance da cidade. E ali a gente tem integração até com sensores para controlar enchente, incêndio, o sistema fala com hospitais, com polícia, aeroportos, tudo interligado em uma única plataforma. Um dos maiores cases aí da Miracis hoje no mercado. Um outro case bem expressivo também é a malha ferroviária da Índia. Contam com mais de 5 mil câmeras nesse cliente, onde a gente faz toda a parte de proteção e proteção em volta dos vagões com vídeo analítico. Lá existe uma demanda muito crítica, onde as pessoas andam no trem com as portas abertas, em cima do trem, atravessam as linhas do trem. Então lá também é um case bem interessante de se analisar. E, efetivamente, as redes varejistas, que a gente atua bem forte com algumas marcas já na Europa, tá? Como Burger King, lojas modelos da Apple são atendidas com a nossa plataforma. Eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente atua nesses clientes. Hoje a Miracis conta com mais
de 50 mil clientes, mais de 1 milhão de câmeras conectadas ao redor do globo, tá? Esse círculo aqui eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu acho bem interessante. A gente consegue mostrar tudo que é possível trazer para dentro da nossa plataforma e dar para o cliente final uma única central de operação, tá? Então a gente começa com parcerias de reconhecimento facial. A gente tem parceiros de vídeo analítico. Aqui no Brasil, a Miracis do Brasil comercializa o VCA Technology, tá? Então já vem embarcado na nossa plataforma, não precisa de nenhum tipo de integração. E aí a gente tem parcerias com Edit VI, Object Video. Evidente que a gente tem também a parceria com os fabricantes de câmera, tá? Todos estes que estão nesse círculo são os principais, que tem parcerias, eles têm parceria Gold e parcerias Platinum, tá? Então a gente conversa de forma nativa com o driver dessas câmeras. Os provedores de tecnologia, como eu disse lá no começo, a Microsoft. Na Escandinávia é muito comum o integrador já comprar da HP e da Dell o micro com o Miracis embarcado, tá? Então ele já vem pré-configurado para o integrador. A parte de controles de acesso, Lenel, Paxton, HID. Aqui no Brasil a gente já tem cases com Lenel, feito a integração, tá? A parte de iluminação, né, através de iluminação, através de rede, etc. A gente tem parceria com a Nuoptic, com a Bosch, com a Reitec. Um outro ponto interessante que foge um pouco da diretriz hoje aqui do webinar, que é a parte de integração que a Miracis tem com radares e tecnologia C-Burning. Não sei se todos conhecem essa tecnologia de agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Se precisar dessa demanda para detectar presença desses componentes químicos em ar-condicionado, etc., a Miracis também tem tecnologia para isso. Controladores IPSIM, a gente consegue ter integração também. Aqui para vocês terem uma ideia de alguns integradores globais, tá? Então, dando sequência, vamos efetivamente entrar nos destaques da ferramenta. Eu escolhi falar primeiro do custo de armazenamento. A gente sabe que isso impacta muito hoje nos projetos, principalmente em grandes projetos, onde se tem a necessidade de armazenar imagens com alta quantidade de frames, alta resolução, por muitos dias. Então, vou dar um exemplo para vocês de como que é os sistemas convencionais fazendo a gravação e como que o sistema da Miracis faz essa gravação, tá? Então, imaginem aqui em cima os HDs, né, disco 1, 2, 3 e 4, sem nenhum tipo de RAID, eles foram entregues para o sistema como 4 volumes. As cartas representam as sequências de frames chegando para serem gravadas nos discos. Então, um sistema convencional, ele pega a sequência de imagens, aloca num disco, no próximo e assim por diante. Quando ele completa todos os discos, ele volta a fazer a gravação. Só que se a gente tiver um imprevisto e perder um disco, a gente perdeu uma sequência inteira. Vamos supor que esse disco fosse de 2 teras e aguentasse fazer a gravação de 5 câmeras por 30 dias. O cliente perdeu tudo, a não ser que ele tenha investido em RAID. Aí o projeto vai ficar mais caro para poder comprar 25%, 50% a mais de storage para o ambiente. Como que a Miracis desenvolveu uma forma segura de fazer a gravação da imagem? Isso surgiu lá atrás na demanda de bancos, tá? Então, é o mesmo ambiente, a mesma topologia de projeto. Eu tenho os discos, 4 discos instalados no meu computador, e o Miracis se encarrega de fazer a distribuição dos frames. Então, quando ele começa a fazer a gravação, ele divide os frames dentro dos discos. À medida de que se eu perco um disco, eu perdi alguns frames, tá? Então imagine que nesse cenário eu estivesse gravando a 4 frames por segundo, perdi um disco, perdi um frame dos 4. Linearmente assistindo isso a 12, 15 frames, por exemplo, a gente não notaria essa perda de frames. Então essa forma que a Miracis encontrou de conseguir fazer uma gravação segura sem a necessidade de investir em algum tipo de RAID, tá?
Dando sequência na nossa apresentação, vou falar um pouco para vocês da plataforma Spotter. Tá? O Spotter é o nosso cliente de visualização. É a partir daqui que o operador faz todo o trabalho. E é a partir daqui também que a gente mostra várias inovações que a Mirasys trouxe para o mercado. Então, a gente começa com os plugins. O nosso sistema é baseado em plugins, onde eu não preciso fazer a instalação de nenhum outro pacote, de nada. Eu instalo o Spotter, tá? E conforme eu vou adquirindo plugins na nossa plataforma, eu altero a licença e eles são alimentados aqui em cima, na guia de plugins. Então, hoje, por padrão, o sistema já vem com a visualização de alarme, alarme pop-up, busca de alarmes, tá? O Activity Map, que eu vou mostrar para vocês. E também permite, através do nosso API, disponibilizar para o integrador que tenha a parte de desenvolvimento, criar uma conexão com algum produto dele. Então, vamos pegar uma controladora de acesso, por exemplo. A gente vai criar um plugin aqui chamado controlador XPTO. E a partir daí, eu clicando aqui, eu vou para a plataforma dessa controladora de acesso. Essa foi a forma mais fácil que a Mirasys encontrou de conseguir integrar outras plataformas na nossa interface. Tá? Um outro recurso bem interessante para dar bastante agilidade para o operador é a modularidade por abas. Então, o sistema também tem a navegação por abas como se fosse o Google Chrome ou o Internet Explorer. O operador monta quantas abas ele tiver interesse em montar. O sistema não limita essa quantidade de abas. Evidente que o que limita é o hardware, ok? Gerenciamento de dispositivos. Então, a gente trabalha com câmeras que tem I/O, por exemplo. Eu posso deixar os botões na tela para o operador abrir ou fechar um contato seco. Tá? A parte de gerenciamento de câmeras. Então, aqui na esquerda a gente tem a lista de câmeras, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de áudio. Tudo isso o operador consegue clicar duplo e jogar para dentro do mosaico, ou ele consegue fazer um drag and drop. Ele clica e arrasta. Tudo isso para melhorar a experiência do usuário também. Tá? O Spotter tem suporte a multimonitores, ou seja, eu consigo montar uma matriz virtual sem a necessidade, de repente, de investir em algum tipo de tecnologia para video wall. Então, eu tenho um computador que permite eu conversar com 4 televisores, eu abro 4 instâncias do Spotter e todas elas trabalham de forma autônoma. Então, na instância 1, eu quero as câmeras. Na instância 2, eu quero playback. Na 3, eu quero fazer análise forense. E na 4, os pop-ups, por exemplo. Então, eu permito abrir o Spotter quantas instâncias o hardware aguentar. Não tem limitação de utilização do Spotter. Tá? Um outro item bem importante que surgiu agora, personalização e adaptabilidade dos botões de controle. Então, imagine que vocês estão trabalhando num monitor muito grande ou muito pequeno, ou até mesmo num monitor touch, que já é muito comum na Europa para o operador. Eu consigo aumentar e diminuir todos os botões da tela. Então, ele vai se adequando ao tamanho do monitor que você entregar para o sistema. Tá? A barra de navegação por tempo e atividade. Então, onde está aceso, né, que a gente chama, onde está esse azul chamando mais atenção, é onde existe movimentação na imagem. Aonde está mais apagado, eu não tenho movimentação. Isso também para facilitar a busca de uma imagem no momento que precisa se buscar rápido. Todo o Spotter, pessoal, ele foi desenhado com a ajuda de um psicólogo cognitivo. Tá? Esse psicólogo trabalhou durante muitos anos para a Nokia. Ele fazia toda a interface dos sistemas da Nokia, de sistemas de celular. E ele fez um estudo muito grande em vários países para conseguir fazer uma ferramenta que fosse fácil de usar. Então, tudo que a gente vê nessa tela realmente foi pensado e colocado de forma estratégica. A guia de alarmes, o operador pode trocar do lado direito para o lado esquerdo. Os botões, você pode diminuí-los todos até que fique só com o mosaico das câmeras. As câmeras se ajustam de forma automática também ao tamanho dos monitores. Então, não tem mais aquela necessidade de trabalhar com matrizes pré-definidas. Eu monto o layout da maneira que eu acho melhor. Tá?
Agora, contei um pouquinho de alguns destaques que eu sempre julgo pertinentes para iniciar uma apresentação. Vamos falar, evidentemente, agora de aplicações focadas no varejo. A pauta de hoje é sobre o heatmap, sobre esse recurso bem interessante que a Mirassys tem e funciona para o varejo de uma forma bem interessante. Vamos lá. Então, eu vou passar pelas funcionalidades do heatmap, tá? Que são 4 funcionalidades. Você comprando o plugin do heatmap, essas 4 funcionalidades vêm embarcadas nesse plugin, que é o heatmap em tempo real, o playback, o heatmap combinado e as máscaras dinâmicas. Eu vou passar um videozinho de cada tipo desse heatmap para a gente poder ter um entendimento melhor. Eu passo o vídeo e explico como que ele funciona, tá? Então, vou passar o vídeo do heatmap em tempo real. Quando ele concluir, eu faço as observações desse item. Então, vamos lá. Como que funciona o heatmap em tempo real? Eu tenho aqui, dentro do spotter, as câmeras fazendo a gravação normal, tá? Tudo que vocês definiram para detecção de movimento, alarme de intrusão, tempo de permanência, enfim, tudo isso continua sendo trabalhado da mesma forma pelo Mirassys. Eu só vou pegar essa câmera, arrastá-la para dentro do plugin de heatmap e a partir daí eu vou fazer uma análise efetiva do que está acontecendo. Esse heatmap em tempo real é para poder dar para o operador ou dar para as pessoas de marketing até uma característica do que está acontecendo ali naquele exato momento, tá? Então, vocês devem ter notado que ao longo do vídeo algumas áreas ficaram com mais movimento vermelho e outras menos. De repente, aonde estava mais vermelho passou a ficar menos e outra área assumiu como mais vermelho. Porque ele leva em consideração o deslocamento, né? A quantidade de pixel que altera naquela região e ele elege essa região como a região com mais fluxo de movimentação. As aplicações do heatmap em tempo real, elas são as mais diversas, tá? A gente sempre diz que vai muito da expertise e até mesmo da criatividade de entregar uma solução para o plugin em tempo real. Eu posso, de repente, estar monitorando uma campanha de venda por 5 minutos, por meia hora. Eu posso, de repente, não aplicar isso no varejo, mas numa situação de multidão, de um evento. Então, tem várias aplicações para o heatmap em tempo real. E o interessante é que ele sempre vai mudando, né, como eu disse, a área de mais calor para onde efetivamente existe mais movimento. Ele faz isso de forma transparente, ele não vai aumentar o processamento do seu servidor, ele não vai impactar na gravação das câmeras, tá? Vamos passar para o próximo item agora, que é o playback. Vou colocar o videozinho e também faço algumas explicações para vocês. Vale a pena ressaltar já aqui que eles clicaram aqui durante esse vídeo em alguns botões pré-definidos. Então, eu tenho um botão da última hora pré-definido. Quando eu clico aqui, na última hora, ele vai fazer um playback das imagens da última hora anterior. Ou eu posso customizar. Eu posso escolher o horário de início e o horário de fim que eu quero fazer a análise das imagens, tá? E aqui na lateral direita,
eu tenho algumas porcentagens, né? Então, onde está mais vermelho, quantos por cento de movimentação eu tive? E onde está mais azul claro, quantos por cento de movimentação eu tive? Então, o heatmap em playback é para você analisar um ambiente onde você não teve tempo de fazê-lo em tempo real, ou realmente não existia a necessidade naquele momento, e você achou interessante pegar uma imagem passada, de 2, 3, um mês atrás, e fazer o heatmap aplicado em um playback. Tá? O heatmap combinado, acho esse um dos mais interessantes para o varejo. Eu tenho as áreas de interesse da câmera 1 e logo em sequência a câmera 2 completa o ambiente. Então eu combino as duas e ele vai fazer exatamente a análise das duas câmeras simultâneas e levar em consideração a área mais quente, onde existe mais movimento das duas câmeras. Ele não vai analisar câmera por câmera. Ele junta as duas imagens, análise de onde efetivamente tem movimento. E, por último, as máscaras dinâmicas. Então, a gente conclui os 4 recursos do plugin do Heatmap. As máscaras dinâmicas, elas servem para a gente conseguir matar, né, áreas que não interessam a gente fazer análise. Então, vejam aqui na câmera 2, do lado direito, que ficou cinza. Tá? Então, a gente veio aqui, pintou essa área com a caneta, e eu digo que essa área eu não quero mapear. Por quê? Essa área, de repente, pode ser a entrada da loja, a saída da loja, pode ser um lugar que efetivamente tem fluxo o tempo todo. E automaticamente, quando eu mato essa área, ele já recalcula as outras áreas mais quentes. Então, imagina que eu deixei o heatmap rodando nessa câmera aqui por 15 minutos e detectei que aqui o fluxo estava muito grande. Poxa vida, aqui era a saída da loja. Eu venho aqui e mato essa região. Quando eu faço essa máscara em cinza, ele automaticamente recalcula todo o resto do ambiente. Tá? E da mesma forma, eu consigo fazer isso com uma ou duas câmeras, eu consigo acompanhar a quantidade de porcentagem de movimentação em cada zona, tá, pessoal? O plugin do Heatmap, ele é um plugin à parte da licença nativa da Mirasys, porém ele tem um custo aí praticamente irrisório dentro dos projetos, tá? Dá para a gente conseguir um valor agregado muito grande aí para apresentar isso para o cliente final e trazer resultados bem interessantes. Ainda focado dentro do varejo, eu vou dar alguns exemplos para vocês agora do que é possível fazer com vídeo analítico, algumas ideias e como a gente consegue pegar todas essas informações e transformar isso em relatórios de maneira muito prática. Tá? Então, o VCA que a Mirasys tem integração e comercializa aqui pela Axiom é o VCA Technology. Tá? Ele contempla todas essas funcionalidades dentro da licença do VCA. Dentro dos analíticos, a gente tem presença, entrada, saída, contagem de objetos, né, ou de pessoas, um objeto que apareceu ou desapareceu da cena, parado, permanência, filtro de direção, filtro de velocidade, o plugin aí, né, a funcionalidade integrada com controle de acesso para fazer tailgating, objeto abandonado e removido, filtro por cor e counting line. Pro varejo, a gente tem algumas dicas aí que a gente costuma dar para os integradores em relação às funcionalidades de VCA. Então, acho que o analítico para fazer entrada e saída, ele é tranquilo, né? Todo mundo entende bem esse recurso. A partir daí eu consigo contar quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Enfim. Agora, um item bem interessante para a gestão de filas, tá? Que a gente já notou que tem uma demanda muito grande, é conseguir entender o comportamento do usuário, quanto tempo ele passa na fila, ali no checkout, quanto tempo o lojista acha que é interessante o cliente dele ficar ali. Então, utilizando a regra de permanência, né, a regra de dwelling, eu consigo criar máscaras em determinadas partes da fila do checkout e digo, quando o objeto entrar, né, quando a pessoa entrar,
e o algoritmo começar a monitorar essa pessoa, a partir de quantos segundos eu quero que dispare um pop-up para o operador ou alimente o meu banco de dados com a informação de que existe uma pessoa por mais de 20 segundos naquela região na fila. E a partir daí eu posso automatizar processos, né? Então, quando eu tiver 5, 15 pessoas por mais de 15 segundos naquele ambiente, eu quero que o líder de caixa abra um novo caixa, por exemplo. Então, essa é uma função que dá para a gente aplicar com a funcionalidade de tempo de permanência. O filtro de direção, para você medir a efetividade das campanhas dentro do varejo. Então, a gente posiciona gôndolas em lugares específicos para medir se as pessoas estão saindo da zona A e indo para a zona B em direção àquele produto que você anunciou na entrada da loja, por exemplo. Filtro de velocidade, não dá para aplicar, né, dentro do varejo. A parte de filtro por cor é bem interessante. De repente você quer contar as pessoas que entram de roupa vermelha, as pessoas que entram de roupa branca, preta, não quer contar os funcionários, né? Então quero excluir dessa contagem os uniformes dos funcionários que são verde e assim por diante. Então, com todas essas funcionalidades do VCA, você consegue aplicar dentro do varejo e trazer isso em forma de relatórios, que é o mais interessante. Acho que de nada adianta a gente ter todas essas informações só de forma visual. Então, por isso que a Mirassys tem um outro produto chamado Carbon Reports. Tá? Eu vou mostrar para vocês a ferramenta de relatórios da Mirassys. Ela é toda baseada em SQL, então todas essas informações que vocês viram de criação de alarmes, como entrada, presença, tempo de permanência, tudo isso vai sendo gerado, os inputs dentro do SQL. E a partir daí, eu consigo pegar essas informações via web browser, dentro do próprio Spotter eu consigo fazer essa auditoria das informações, tá? Então, essa daqui seria um pedacinho aí do layout da ferramenta de relatório dentro do navegador web. Então, aqui um exemplo mais prático para vocês entenderem de forma bem precisa. Eu quero montar um relatório com dia de início e dia de final. Quais são os eventos que eu quero montar dentro desse relatório? Poxa, os eventos que eu quero são os carros descendo a rua versus os carros que subiram as ruas. E aí eu monto um relatório. Tá? Eu posso deixar isso já criado num bookmark, né? Então, quantas pessoas entraram, quantas pessoas andaram na gôndola X. O operador vem aqui, né, ou o gestor, clica nesse bookmark, e em um clique ele já vai ter essa informação de forma gráfica, e ele também pode fazer a exportação dessas imagens, dessas informações para um Excel, por exemplo. Então, essa ferramenta consegue hoje tangibilizar, vamos assim dizer, todas as informações que são uma das informações mais estratégicas para os lojistas. Poxa, que é o tempo de permanência em determinada gôndola, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Você pegar isso e entregar para o seu cliente. Olha aqui, ó, eu consigo agora monitorar e te entregar um relatório quinzenal, semanal, consigo te ensinar para você pegar as auditorias desse sistema, tá? Então, essas são algumas ferramentas para aplicação no varejo. Um outro recurso que o Mirassys faz dentro da ferramenta de relatórios é uma auditoria do sistema. Então, a gente agora pensa um pouquinho mais no quesito segurança, tá? E a partir da auditoria interna, eu consigo checar, através de um relatório também, quantas câmeras perderam comunicação, quantas vezes o usuário fez login, se ele mexeu no layout, eu consigo ver se ele excluiu uma câmera, se ele adicionou uma câmera, se fez playback, por que fez playback, né? Enfim, eu consigo fazer uma auditoria de toda a saúde do sistema também. Então, eu consigo, a partir daqui, inclusive, disparar alarmes para monitorar o servidor. Então, imagine que o HD do servidor esquentou, o HD do servidor não vai conseguir concluir os 30 dias que você parametrizou de gravação, então ele vai te dar um alerta para isso também. Eu vou conseguir pegar todas essas informações e disparar por e-mail também, tá? Então, detectou que a câmera 1 caiu. Ela vai disparar um e-mail para o gestor
ou para o integrador monitorar o ambiente. Então, um dos tópicos, né, da chamada desse webinar era a escalabilidade. Realmente, o Mirassys ele tem uma escalabilidade que a gente diz que ela é ilimitada, tá? Porque eu consigo, através do sistema da Mirassys, monitorar um site ou monitorar N sites, 30 sites. Hoje, o case que a Mirassys tem no Brasil, com a maior quantidade de sites, são 33 sites monitorados de um único ponto. Então, toda a central de operação fica no Rio de Janeiro e, a partir dali, eu monitoro mais de 30 sites desse cliente. Dentro desses sites, a gente consegue monitorar a saúde do sistema, a gente consegue adicionar uma nova câmera, eu consigo criar máscaras de detecção, eu consigo exportar vídeo, fazer archive de imagens, tudo isso dentro de um único ponto. Então, eu consigo reduzir até o custo operacional com a nossa ferramenta. Porque se sair um novo driver, um novo plugin, alguma nova funcionalidade que você precise atualizar nas 30 plantas, você não necessariamente precisa pedir para um operador ir em cada, para um funcionário ir em cada localidade ou acessar remoto cada máquina. Pelo servidor master da Mirassys, eu disparo essa atualização para as 30, para 50 outros servidores de gravação. Tá? E a parte que a gente também citou da transição de analógico e IP para utilizar os recursos de vídeo analítico, como a nossa licença é híbrida e as câmeras analógicas, a gente sabe que existem algumas aí hoje que entregam uma boa quantidade de resolução, uma câmera eficiente ainda, eu consigo trabalhar com essas câmeras para fazer os analíticos também, através de encoder, tá? Ou através de placas de captura homologada, ou DVRs que comuniquem com a nossa ferramenta. Eu vou passar para vocês agora um vídeo onde eu mostro todas as funcionalidades do Spotter e aí a gente, terminando esse vídeo, a gente abre para dúvidas e perguntas, tá? Eu vou colocar esse vídeo, é um vídeo bem interessante para vocês verem todos os recursos de navegação do Spotter. Pronto, pessoal.
Bom, pessoal, esse foi um vídeo mostrando os recursos e como se trabalhar dentro da plataforma Spotter, tá? Que é o cliente de visualização. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, envie para a gente aqui no chat e a gente faz a resposta para vocês, tá bom? Fala, Marcelo, bom dia. Sim, você consegue controlar remotamente câmeras Speed Dome, tá? É evidente que o que mais vai impactar aí nesse controle é a latência da sua rede, é a banda, mas o recurso ele está disponível, você consegue controlar até pelo aplicativo mobile, tá? É possível controlar sem maiores problemas, sim. Só perguntou se vai ter gravado ou vai ser enviado o link para todos fazerem o download da apresentação gravada. O Fábio acabou de me dizer que vai ser enviado para vocês um link, tá? Com a apresentação gravada. Vocês vão receber um link com a apresentação. Capacidade máxima de dispositivos adicionados ao software. Bom dia, Jonathan. A capacidade máxima de dispositivos, você diz câmeras. Se for câmeras, eu não tenho limitação de quantidade de câmeras dentro do meu software. A parte de canais de contato seco, né, dispositivos de entrada e saída, também não tenho limitação. Áudio bidirecional, se você tiver uma plataforma de 120 câmeras, todas com áudio bidirecional, você vai conseguir controlar todas. O sistema ele não tem nenhum tipo de limitação para câmera, contato seco, muito menos integrações. Dentro de um único servidor, você pode ter rodando a integração com leitura de placa, vídeo analítico, controle de acesso. Evidente que tudo vai demandar o processamento para a gente fazer a continha para você, tá? Legal, Marcelo. Eu vi aqui a sua pergunta, não, né? A sua mensagem. A gente pode entrar em contato diretamente com você para a gente falar desse projeto, tá? Maravilha, peguei o seu e-mail aqui, Marcelo. A gente entra em contato com você, tá? Imagina, por nada. O Kleberson faz uma pergunta. Existe algum tipo de analítico que lê a temperatura através de uma câmera térmica?
Sim, existe. Existe analítico embarcado nas próprias câmeras que você determina a quantidade que você quer de calor para ele disparar um pop-up. Se eu não estou enganado, a Miracis tem integração com câmeras, não vou me lembrar o fabricante agora, mas que tem esse recurso e eu consigo pegar esse recurso e transformar isso num pop-up dentro da plataforma. Mas isso existe sim, Cleverson. Provavelmente essa marca que você mencionou. Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Então, obrigado, pessoal. Uma boa semana para todos vocês aí. Até o próximo. Olá, Felipe. Não, o software da Miracis ele não é gratuito, mas ele tem um custo-benefício bem atraente aí no mercado. Consulte os vendedores aqui da Axion que você vai se surpreender com o preço da nossa ferramenta.